Religião. Você deve já ter falado sobre Jesus Cristo. E quem se diz cristão é seu seguidor. Por essa razão, o cristão precisa acreditar em uma coisa especial: a ressurreição de Jesus. A história da ressurreição de Jesus é um tema um pouco polêmico e intrigante. Por isso eu acredito que deveria ser um assunto não debatido, mas observado apenas pelos cristãos que acreditam em tal fenômeno. Quero dizer que se você é ateu ou descrente nessa historicidade, então não se atreva em discutir e desmentir esse mistério. Para quem acredita na realidade descrita durante esses quase 2000 anos, não importa o que diz a ciência e o que a lei da física permite, mas sim a fidelidade ao que diz a Igreja. Isso é conhecido como fé. Os que não admitem esse feito alegam que historicamente Jesus não deve ter sido sepultado, mas sim seu corpo foi jogado numa vala chamada Putenescum, próximo ao Calvário. Mas isso pode ser contestado, porque nessa regra havia exceção. A arqueologia já encontrou ossuários de pessoas que, assim como Jesus, foram crucificadas e depois sepultadas. Porque, segundo a lei romana da época, todo condenado à crucificação não tinha direito ao sepultamento, mas seu corpo ficaria na cruz até a decomposição e a consumação por aves de rapina. Mas em ocasião como a da crucificação de Jesus, isso podia ser mudado. Os judeus tinham um acordo com os romanos, que em dias de festas solenes, nenhum crucificado ficasse na cruz ali no Calvário, porque era muito próximo da cidade. Então, nesses casos, os soldados quebravam as pernas do crucificado para apressar sua morte, e assim que morresse, era retirado da cruz e jogado no lixão Putenescum, e cobriam com areia. Mas em algumas exceções, com autorização do governador romano e do sinédrio dos judeus, o corpo seria entregue a um parente ou amigo do condenado. Tudo isso era feito sob a observação do governador romano, que na época era Pôncio Pilatos. Então tudo indica que o sepultamento de Jesus aconteceu de verdade. Mas alguns dizem que os discípulos de Cristo podem ter roubado seu corpo do túmulo, e depois disseram que ele tinha ressuscitado. Isso historicamente não procede, pois assim como consta no Evangelho de Mateus, os guardas romanos vigiavam o túmulo, a mando de Pilatos. E se os soldados deixassem que o corpo fosse roubado, eles pagariam com a própria vida. Jesus só foi sepultado porque foi a pedido de um membro do Sinédrio, o José de Arimateia. Caso contrário, o governador não teria liberado. A ideia de que a ressurreição foi uma história inventada pelos seus discípulos também não procede, pois até a sua morte, os discípulos também tinham dúvidas sobre Jesus, e não arriscariam suas vidas por uma pessoa que afirmava ser alguém que não era. E além disso, já estava morto. Também dizer que Jesus não foi crucificado, mas outro morreu em seu lugar. Isso é a mais pura mentira, pois cada pessoa condenada por ser líder de uma organização, assim como Jesus, na sua condenação, era feito um relatório e enviado ao imperador, para estar certificado do acontecimento. Imaginem se houvesse troca de pessoas na hora da execução. O governador ficaria em maus lençóis. Existem pessoas que dizem ser o apóstolo Paulo, o inventor da história de morte e ressurreição de Jesus. Mas é só raciocinar certinho, para ver que isso não cola. Paulo era um judeu fiel à sua religião e às leis de Moisés. Por que deixaria tudo isso para inventar uma história sem sentido, que custaria sua vida, como custou? Se Paulo deixou tudo para seguir o nome de Jesus, é porque viu alguma coisa que o seduziu profundamente. Além disso, Paulo nem conheceu Jesus pessoalmente, e não inventaria uma história sobre alguém que morrera há anos passados, pois seria logo desmentido por pessoas que conheceram Jesus pessoalmente. A ressurreição de Jesus não pode ser simplesmente uma história contada, mas é uma realidade, fato acontecido literalmente. Por que Jesus apareceria primeiro a uma mulher? Se fosse história inventada, teria de ser um homem, já que o testemunho de mulheres não era válido. Os discípulos de Jesus não tiveram alucinações coletivas. Eles viram Jesus vivo de verdade, porque comiam com ele. E como disse Paulo, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. E com certeza ali no meio teria alguém, super inteligente e incrédulo. Logo revelaria a farsa. Mas ao contrário, todos que viam Jesus, era como ele sempre foi, uma pessoa normal, palpável. Dizer também que o corpo de Jesus foi guardado, ou escondido, e não sepultado, também é incompreensível, pois se alguém fizesse isso, na cara dos romanos, seriam imediatamente executado, ao violar as leis de Roma. Até aqui, falamos que a história da ressurreição não é invenção de alguém.
e apresentamos as razões. Agora vamos falar da possibilidade da ressurreição de Jesus, no ponto de vista da fé e também científico. No ponto de vista da fé, a prova contundente da ressurreição é a duração dessa história contada e recontada, há 2000 anos, sem nenhum questionamento dos crentes nela. Através dessa história, pessoas são libertadas, são curadas, são socorridas e são convertidas. Já no ponto de vista da ciência, podemos dividir em duas teses: a ciência da parapsicologia e a ciência quântica. Na parapsicologia, se confirma o poder mental dos seres humanos. Cada ser humano tem uma capacidade limitada, a 20% da força mental, para assim promover um equilíbrio sobre razão e emoção, duas sínteses da alma, ou consciência. Mas existem pessoas que não têm uma limitação ou controle dessa limitação. Logo existe nelas um excesso na atividade mental, e fazem até coisas estranhas, como mover objetos sem tocá-los, derrubar objetos voadores, etc. Considerando que Jesus tivesse excedência psicológica, poderia com certeza essa força psíquica atuar em seu corpo, mesmo depois de morto, para revitalizá-lo, porque seus milagres e seus poderes instantâneos demonstram essa força, que é conhecida na parapsicologia. Na ciência quântica, podemos entender como o corpo de Jesus pode ter se tornado invisível e visível instantaneamente, podendo assim até atravessar paredes, como consta os evangelhos. A força da gravidade faz com que todo objeto existente no universo se una a outro do seu porte. Isso a começar pelos átomos. A união dos átomos forma uma molécula que por sua vez forma uma célula. Assim por diante. Isso é chamado de integração. Quando há uma desintegração atômica, em caso de superaquecimento de um corpo, o corpo desaparece, porque os átomos são infinitamente pequenos e ficam invisíveis. Se talvez o corpo de Jesus passou por essa reação atômica no sepulcro, por razões desconhecidas, pode sim ter até mesmo deslocado a pedra da entrada do túmulo e formado um grande clarão. Podemos não entender por que a desintegração atômica acontecia e depois revertia, mas sabemos que o corpo podia sim atravessar parede ou desaparecer instantaneamente. Por questões religiosas, alguns praticantes de outras religiões desacreditam no Novo Testamento por causa da ressurreição. Mas, na minha opinião, é mais plausível o evento da ressurreição de Jesus, que é a travessia do Mar Vermelho, como é contada no livro do Êxodo. Tem muitas histórias do Antigo Testamento que são mais improváveis que a ressurreição. Por isso eu repito, se você não acredita na ressurreição, por não ser um cristão, evite esse debate e não desacredite essa história que é a base do cristianismo, e que talvez um dia poderá ser provada cientificamente. Obrigado por nos assistir. Se achar conveniente, deixe seu like. E se preferir, se inscreva nesse canal. Valeu, até o próximo. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele